Bom dia, queridos alunos, primeiro ano do ensino confirmatório da doutrina. Então, continuando o nosso trabalho, vamos hoje focar o nosso olhar para o livro de Juízes, né? Passamos Josué e agora vamos para Juízes. Sempre é importante lembrar onde é que está a localização desse povo, né? O povo de Israel, então, o povo escolhido, Abraão, Isaac e Jacó, eles saíram do Egito, eles foram para o Monte Sinai, eles receberam a lei de Deus, né? A lei civil, a lei religiosa, a lei moral, os mandamentos. E agora esse povo ele foi em deslocamento até a terra de Canaã. Esse deslocamento ele poderia ter sido feito ali em questão de 4-5 meses, talvez, pela quantidade de pessoas. No entanto, pela desconfiança, pela falta de fé, pela desobediência do povo de Israel, propriamente dito, um povo muito teimoso, como castigo eles tiveram de andar 40 anos, migrando de um lugar para outro, dentro do deserto, até que morresse toda aquela geração incrédula, né? Todos aqueles que duvidaram do poder de Deus em dar a terra de Canaã. E depois de 40 anos, então, Moisés, ele sobe no alto do monte, ele vê a terra, a planície da terra de Canaã, mas ele não entra, Deus não permite que ele conduza o povo para lá. Quem vai entrar e dominar a terra e dividir aquele território entre as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, é Josué. Josué é o grande líder que vai fazer isso. Josué foi perfeito no seu trabalho? Não, não foi. Teve algumas coisas que ele errou, que ele não fez corretamente. Mas Josué foi sim um bom líder, né? Josué foi um bom líder. E agora em Juízes nós vamos ver que o Josué ele vai morrer, né? Assim como todos nós, assim como eu, assim como vocês, enfim, todos nós um dia partiremos desse mundo. Josué também, ele morreu, e agora é esse o momento em que o povo se encontra, né? Eles estão localizados em todo aquele território, o território de Canaã é um território único, mas o povo de Israel, aquelas tribos, aquelas 12 tribos, eles não têm um monarca, eles não têm um rei, eles não têm um líder. Então, nessa situação é que entra o livro de Juízes. Ele vai contar esse período da história do povo de Israel, que antecede a Samuel, que vai ser o último dos juízes, Samuel. E a partir de Samuel se dá o que então? Se dá a introdução, a criação da monarquia. Aí Israel vai ter um rei, né? Mas isso mais para frente. Agora nós vamos focar aqui no livro de Juízes. Como sempre a gente faz, vamos começar pedindo a orientação de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa aula, sobre nossas famílias. Junta as mãos, vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, obrigado por mais uma aula do ensino confirmatório. Obrigado por podermos aprender sempre mais sobre a história do Teu povo no Antigo Testamento. Abençoa de maneira muito especial essa aula sobre o livro de Juízes. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então vá lá, abra a sua Bíblia, o livro bíblico de Juízes. Juízes é um livro bem curto, né? Tem, deixa eu confirmar aqui, 19 capítulos, eu ia dizer, vamos ver se é isso mesmo, né? Não, um pouco mais. Juízes tem 21, errei por 2. 21 capítulos, e a nossa análise de Juízes, ela começa lá pelo final, lá pelo último capítulo. Nós vamos abrir Juízes, capítulo 21, o último versículo, para que a gente entenda como é que era aquela configuração, como é que eram as relações, como é que era a vida do povo de Israel lá na terra de Canaã.
Juízes capítulo 21, versículo 25 diz assim: Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Esse é o contexto do começo do livro de Juízes. É a característica que vai atravessar todos os 21 capítulos do livro de Juízes. Então, quando nós abrimos, né, no primeiro capítulo ali, já vai fazer uma referência à morte de Josué. Embora que a morte de Josué, ela vai ser referida, ela vai ser citada no capítulo 2, mas tudo bem. Vamos compreender a morte de Josué já no primeiro capítulo. Versículo 1 diz assim: Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor, qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? E aí Deus vai responder, o Senhor respondeu, o povo de Judá vai primeiro porque eu lhe dei a terra. Não que os outros não tivessem recebido, mas Judá foi escolhido então para guerrear contra os cananeus. Quem são os cananeus? Os cananeus são os habitantes da terra de Canaã. Quando Abraão, Isaque e Jacó, quando os três patriarcas, quando eles, especialmente Jacó, quando ele migra de Canaã para o Egito, lá, por causa do filho José, não te esquece, aquela região tinha tribos, tinham famílias, tinham cidades. E passados os 400 anos de escravidão, mais os 40 anos de peregrinação pelo deserto. Gente, isso dá 500 anos, Há pouco tempo atrás aí nós celebramos 500 anos da Reforma, em 2017, 500 anos da Reforma, para a gente ter uma ideia assim do tempo. Bom, essa quantidade de tempo aqui, desde a saída, a migração de Jacó para o Egito, passados os 430 anos de escravidão, passados os 40 anos de peregrinação pelo deserto, agora eles estão de volta. E aquela região ela não está desabitada, ela está cheia de gente. Quem são essa gente? Quem é esse povo? São os cananeus, que têm os seus costumes, as suas regras, as suas leis, que são totalmente contrárias àquilo que Deus deseja do ser humano. Então a ideia lançada no Antigo Testamento é que o povo de Israel expulse esses cananeus e tome aquela terra para si, a terra que fora prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem, então o capítulo 1 vai narrar então várias conquistas, várias vitórias do povo de Israel, especialmente no versículo 8, 9 e 10, a conquista de Jerusalém. Mas no capítulo 1, no versículo 18, lá no começo vai nos chamar a atenção para uma região, uma área. Olha lá, Juízes, capítulo 1, versículo 18. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. Especialmente esse primeiro nome, Gaza. Você já lembra de ter visto isso na televisão, A faixa de Gaza, ele é um problema até hoje, até 2020. Faixa de Gaza é um território autônomo, independente de Israel, hoje eu estou falando, e habitado por quem? Por palestinos, as pessoas que eram daquela região. E estes palestinos hoje, que são na verdade os descendentes lá daqueles cananeus que habitavam a terra de Canaã. Até hoje, só por curiosidade, esses palestinos eles estão em constante briga com os israelitas,
as pessoas que compõem o país Israel. Hoje, 2020, Israel é um país, né? É um país reconhecido pela ONU desde 1948, se eu não estou errado aqui na minha memória, né? Então, a faixa de Gaza, referida aqui em Juízes, capítulo 1, versículo 18, continua sendo um problema hoje. Quando você liga a televisão e ouve foguetes lançados da faixa de Gaza atingem o subúrbio de Jerusalém, né? Tá aqui, ó. É esse povo citado aqui em Juízes, tá? Muito bem. No capítulo 2, então, chama a atenção para a morte de Josué, ali do versículo 6 até o versículo 10, né, onde ele foi sepultado na região montanhosa de Efraim. E aí, interessante, versículo 10, gostaria que você acompanhasse a leitura. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. As pessoas da geração de Josué morreram, né? O Caleb, que era um contemporâneo, entre outros líderes, essas pessoas também vão envelhecer, vão morrer. E aí, olha só, os filhos esqueceram de Deus, vão deixar Deus de lado. E é isso o que vai resultar no castigo divino, né? Esse esquecimento, o deixar Deus de lado. A partir do versículo 11, nós vamos observar que esse povo de Israel que foi tão abençoado, que recebeu tantos milagres na sua vida, né? A travessia do Mar Vermelho, o maná, 40 anos no deserto, eles vão deixar Deus de lado e vão passar a adorar, capítulo 2, versículo 13, 12 e 13, né? Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, começaram a seguir outros deuses. Os deuses dos povos que viviam ao seu redor, eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote, o nome de duas divindades adoradas, então, na terra de Canaã. Muito bem. O povo de Israel, além de ter permitido a adoração dessas divindades pagãs, eles também não expulsaram aqui muitos dos inimigos que deviam ter sido expulsos do território de Canaã, né? No capítulo 2, versículo 21, diz assim, Deus está dizendo, né? Então, porque esse povo quebrou aliança comigo, não expulsarei mais nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. E assim, muitas pessoas com as suas religiões, com os seus conceitos, com as suas práticas, ficaram morando ali no território de Canaã. Ficaram, né? Capítulo 3, versículo 6, olha lá, acompanha. Capítulo 3, versículo 6. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram os seus deuses. E imagine você, meu querido aluno, a dimensão da bobagem que esses israelitas fizeram. Imagine você aqui no altar da Igreja do Redentor, Jaraguá 99, ser colocado lá uma imagem, uma estátua, um objeto de adoração de um Deus pagão do nosso país, do Brasil, nos dias de hoje, 2020. Que coisa absurda! A Igreja do Redentor, a Igreja Luterana do Redentor, que aprendeu, que foi ensinada por fiéis pastores durante 85 anos de vida, né?
Em determinado momento, a Igreja do Redentor permite que no altar que representa a presença de Deus, o centro da adoração da congregação, seja colocado lá uma imagem de uma divindade qualquer, de um deus pagão qualquer. É isso que Israel faz. Eles vão se misturar com aqueles conceitos dos cananeus e vão até mesmo adorar Baal e Astarote. Guardem esses nomes, eles vão acompanhar a vida religiosa do povo de Israel, especialmente Baal, né? Lá, bem depois, lá no período da monarquia, lá quando o reino ele vai se dividir, lá nós vamos encontrar alguns profetas que vão pregar contra esse Deus Baal, né? E tem um profeta que ele é fantástico nisso, que é o profeta Elias. O profeta Elias é um dos grandes nomes do Antigo Testamento, porque ele enfrentou, ele foi lá e brigou, né? Brigou no sentido de enfrentar os profetas de Baal. Elias, Elias o tesbita, né? Mas o nosso foco aqui ainda não é Elias, é falar sobre essa configuração dos juízes. Muito bem. Quem eram esses juízes? Juízes eram pessoas que se sobressaíam na liderança dessas tribos do povo de Israel. Então são vários juízes que vão ser apresentados. Eu não vou ter condições aqui de ficar elencando e citando cada um. Eu vou chamar a atenção para alguns desses juízes. Eu vou solicitar que você leia em casa o texto bíblico na íntegra, né? Ler todo o livro de Juízes, especialmente esses tópicos que eu estou chamando a atenção, e posteriormente vou mandar de novo um trabalho, né? Um trabalho de reforço, um trabalho avaliativo, para ver como é que vocês estão entendendo e acompanhando a leitura. É importantíssimo que você faça a leitura do texto. Ali no texto estão as respostas, tá? Aqui no capítulo 3, minha gente, são 21 capítulos, eu estou apenas no 13 e já tenho 17 minutos de vídeo. No capítulo 3 vai ser citado o primeiro grande juiz, né? O nome dele é Otoniel, tá? Otoniel, então, ele vai ser um dos grandes juízes e ele vai especialmente combater a adoração a essa outra divindade chamada Azerá. Então tem o deus Baal, Astarote, Azerá, e mais adiante vai surgir uma outra divindade, um nojento deus chamado Moloque, né? São alguns dos nomes das divindades que eram cultuadas pelos povos cananeus. Exatamente isso Deus proíbe lá no primeiro mandamento. Não é verdade? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Deus não quer concorrência. Deus não quer dividir a sua glória, o seu poder, o seu domínio com cultos a divindades, estátuas, imagens, ídolos que não tem poder nenhum. Só o Senhor é Deus. Só a Ele toda a honra, toda a glória, hoje e sempre. E o Otoniel vai ser um cara que vai fazer isso. Do capítulo 3, versículo 7 até o versículo 11, Otoniel, então, ele vai ser o guia, o juiz, que vai combater, então, especialmente esse culto a deusa Azerá, tá? Normalmente acontece assim, há um problema, Deus castiga o povo por causa desse problema, surge um juiz, o juiz resolve o problema, aí tem um tempo de paz, mas aos poucos o povo se esquece e volta com outro problema. Afastamento de Deus, outro afastamento de Deus.
Normalmente, esse vai ser o ciclo, né? Olhem o versículo 11, capítulo 3, versículo 11. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz, ó, né? Ficaram em paz. Mas agora, olha 12, depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Então, infelizmente eu não tenho aqui como trazer um mapa para ti, né? Mas a gente entendendo assim, o Lago da Galileia lá ao norte, lá em cima, aí vem o Rio Jordão, embaixo o Mar Morto, né? O Mar Morto. Do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo, toda essa região aqui é o território de Canaã, terra de Israel. Muito bem. Do outro lado do Mar Morto, do outro lado, né, do lado então, olhando para o mapa, do lado leste, né, lado leste, lado oeste, então do outro lado do Mar Morto ficava o território dos Amonitas e dos Moabitas, né? Quem são Moabitas e Amonitas? Como é importante a gente lembrar da história passada. Essa história ela não é apenas um encher espaço, um preencher linguiça aqui. Não. A gente tem que entender mesmo, né? Eglon, rei de Moabe. Quem eram os moabitas que viviam do outro lado do Mar Morto, né? E sempre vão ser inimigos do povo de Israel. Lembra do Abraão? A história do Abraão? Já passamos isso lá há muito tempo, né? Abraão tinha um sobrinho. Como é que era o nome do sobrinho? Vamos ver, tem as alternativas. Lá, Lé, Li, Ló ou Lu. Isso, Ló, né? Abraão e seu sobrinho Ló. O Ló, ele era casado com uma mulher, e essa mulher, na fuga de Sodoma e Gomorra, ela desobedeceu a Deus, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Você lembra dessa história, certo? Então ficou, a mulher do Ló morreu, ficou o Ló e quem mais? As duas filhas. O Ló e as filhas, eles foram morar nas cavernas nas montanhas. Eles tinham medo de talvez serem maltratados, presos, espancados por aqueles que sobraram ali da região de Sodoma e Gomorra, que foram queimadas, destruídas pela mão de Deus. Fugiram. Ló e as filhas e a família fugiu. A mulher morreu, ficou Ló e as duas filhas. Lá na caverna, essas duas filhas de Ló, elas esqueceram completamente daquilo que Deus tem previsto para o seu povo, para os seus filhos. E essas duas filhas do Ló, elas absorveram, lembraram do quê? Daqueles costumes feios, pagãos, imorais, lá de Sodoma e Gomorra. As duas filhas do Ló, elas acabaram praticando, fazendo sexo com o próprio pai. Engravidaram do pai e tiveram filhos, cada uma teve um filho, né? E aí, quem são esses filhos? São o Amon, os descendentes dos Amonitas e os descendentes dos Moabitas. Amonitas e Moabitas são filhos, descendentes, obviamente, dos filhos, das filhas, né? Perdão, das filhas de Ló. Ah, estes são os Amonitas e os Moabitas. Olha como a história ela se cruza, ela se engendra de uma maneira tão maravilhosa. Como é bom a gente ter esse momento de aula e relembrar esses conceitos. Se você não lembra dessa história das filhas de Ló, procura lá, livro de Gênesis. Muito bem, então, depois da morte do Otoniel, esse é o ponto que eu quero chegar,
Deus vai permitir que o Eglon, rei de Moabe, então, ficasse forte, invadisse o território dos israelitas, tomasse as suas colheitas, queimasse as suas plantações, roubasse o gado, né? E aí Deus vai então suscitar um novo juiz. O nome dele é Eude, né? Interessante que no capítulo 3, versículo 14, diz ali a referência de que Eglon, rei de Moabe, ele vai dominar a terra de Israel por 18 anos. 18 anos, o Eglon, rei de Moabe, ele vai invadir, ele vai pilhar, ele vai tomar, ele vai matar muitos israelitas, né? Tentem imaginar um povo estranho invadindo, tomando, roubando as coisas, sequestrando as mulheres, fazendo escravos dos homens, né? É esse tipo de situação que acontecia quando um povo estranho, um povo vizinho, invadia outro povo. É esse tipo de dominação, tá? Além dessa violência, além de que, claro que havia essa violência, o Eglon, ele cobrava impostos, né? Está ali, ó, no final do versículo 15, né? O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, né? Então, o Eude, que é o juiz em questão aqui, ele vai lá em nome do povo de Israel levar o pagamento do imposto para o rei de Moabe, né? Havia um acordo, né? O Eglon deve ter dito assim, olha gente, vocês querem plantar, colher. O seguinte, eu estou exigindo aqui, eu vou chutar, né? 100 barras de ouro por ano, né? Esse é o pagamento do imposto. Se vocês não me pagarem esse imposto, eu vou pegar o meu exército, vamos ali, vamos queimar tudo, vamos destruir tudo. Então, Israel tinha que trabalhar, se virar, arrumar o pagamento do imposto e levar lá para o rei de Moabe, né? O rei Eglon. E é isso que o Eude vai fazer. E o Eude, ele vai fazer uma estratégia muito grande através de um punhal, até porque o rei de Eglon era muito gordo, diz o versículo 17, confira ali, né? E foi levar os impostos a Eglon, rei de Moabe, evidentemente, que era muito gordo, né? Era muito gordo, então o Eude, ele vai acabar fincando o punhal na barriga do Eglon, e isso vai demorar um certo tempo até ser descoberto, e o Eude, ele vai conseguir fugir pela janela, versículo 23, ali estão todas as informações, né? Ele vai fugir pela janela, o rei, que era muito gordo, estava lá, ninguém entendeu o que estava acontecendo, porque a faca estava encravada dentro das entranhas dele, né? O punhal, só depois é que acabaram descobrindo, viram as portas, né? Trancadas, arrombaram, esperaram algum tempo, diz o versículo 25, e o rei estava morto, caído no chão. Então, assim vai acontecer o quê? Uma batalha onde os israelitas vão se libertar do domínio dos moabitas e, de novo, vai ter paz em Israel durante 80 anos, diz o versículo 30. Então, Otoniel, o primeiro juiz, Eude, o segundo, né? Agora nós vamos para um próximo líder chamado Sangar, né? Os nomes um pouco estranhos para a nossa cultura, para a nossa realidade, mas eram os nomes deles, né? Talvez eles olhem assim e digam, nossa, Gerson, que nome estranho, né? Miguel, que nome esquisito. Então, talvez os nossos nomes para eles sejam estranhos. Da mesma maneira, às vezes a gente pode olhar o texto bíblico e achar, nossa, que nome estranho, Sangar, mas era o nome deles, tá? Muito bem. O Sangar, ele vai ter uma luta muito ferrenha com
os filisteus, né? Quem são os filisteus? De novo, a localização geográfica. Então nós temos o Lago da Galileia em cima, o Rio Jordão, o Mar Morto embaixo, né? A terra de Canaã, o Mar Mediterrâneo, o Grande Mar. Aqui nós temos aquela faixa de Gaza, né? Bem no litoral embaixo ali, faixa de Gaza, que foi referido antes. E esses povos que habitavam o litoral aqui do Mar Mediterrâneo, ali é a Filisteia, né? Ali são os filisteus. Os filisteus também vão ser severos e grandes inimigos do povo de Israel. Qual é um dos filisteus famosos que você lembra, que você já ouviu lá na escola dominical? Como é importante a escola dominical, como é importante a gente ser agradecido às professoras da escola dominical que contam as histórias, né? Agora você vai começar a ligar os pontos lá da escola dominical aqui no ensino confirmatório. Qual era um filisteu famoso que aparece em alguma história bíblica? Não vou dar a resposta, quero que você pense nisso, né? Era um filisteu muito grande, é a dica que eu dou, tá? Muito bem. Seguindo aqui no capítulo 4, nós vamos encontrar na sequência, depois de Eude, depois de Otoniel, depois de Sangar, Débora e Baraque, né? São os próximos juízes, então, que vão entrar em cena, né? Débora e Baraque é o nome deles, tá? Não tem muito o que chamar a atenção aqui no capítulo 4, capítulo 5 é a canção de Débora e Baraque, né? A canção de glória pela vitória deles contra os inimigos, então eles escreveram uma canção. Os salmos também refletem isso, né? Os salmos são canções dos israelitas. Os salmos originalmente eram cantados, né? Já teve algum culto que eu já cantei algum salmo aqui. Cantar um salmo não é uma atividade muito fácil, é bem complicado, porque nós não temos mais as melodias originais, alguns indícios de algumas melodias e tal, mas não se tem assim um inário com a linha melódica dos salmos, então é uma atividade bem complicada. Mas aqui em Juízes 5 nós temos então a canção de Débora e Baraque, tá? Gideão, capítulo 6, esse é um dos mais conhecidos, né? Gideão. E tudo começa com o afastamento de Deus, o povo se afasta de Deus e por isso Deus vai deixar então que o povo de Midian os dominasse 7 anos, né? O povo de Midian é o povo mais ao sul. Vamos ver se eu tenho um mapa aqui. Mas a rigor, mesmo que eu tivesse um mapa, eu não poderia demonstrar para vocês, né? Midian, os midianitas, é a região mais ao sul da terra de Moabe, né? Terra de Canaã. É lá que fica, então, os midianitas, né? Midian. Então, quando é que os midianitas eles entram em cena em algum momento da história de Abraão, Isaac e Jacó? Você lembra? Eu lembro. Lá quando o José, quando ele foi colocado no poço, seria morto pelos irmãos, aí venderam ele para o Egito, né? Era uma caravana de midianitas ou ismaelitas, diz lá em Gênesis, né? Aqui de novo, os midianitas eles entram em cena e eles vão oprimir o povo de Israel durante 7 anos, diz o versículo 1 do capítulo 6. Juízes 6:1. Os midianitas dominassem durante 7 anos. E os israelitas chegavam numa condição tão triste que precisavam se esconder em cavernas, né? Esconder alimento, esconder talvez o seu dinheiro, a sua ferramenta, tudo aquilo que era valioso para eles, eles não podiam deixar no campo, nas casas,
os caras vinham e tomavam. Olha que situação, eles tinham que cavar buracos na rocha, nas montanhas, esconder em cavernas e ali tentar fugir da opressão dos midianitas. E todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam, né? Destruíam. É nesse contexto que vai surgir o nosso amigo Gideão, que é um dos próximos juízes a serem então chamados por Deus, e ele vai receber o versículo 12, né? Deus vai dizer, capítulo 6, versículo 12, você é corajoso e o Senhor está com você, né? Então, Deus vai permitir que através de Gideão, os midianitas fossem derrotados. O Gideão, ele traz um assunto interessante. O Gideão, ele toca num assunto interessante, que é o assunto da oferta. Confira você, na sua Bíblia, com seus olhos, capítulo 6, versículo 18. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. A oferta é um ensinamento bíblico, gente. A igreja, o reino de Deus, o trabalho do reino de Deus, ele não subsiste sem as ofertas. As ofertas, elas são a demonstração da nossa gratidão enquanto povo de Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos que recebemos. É através das ofertas que o trabalho da igreja amplia, se desenvolve. É através das ofertas que muitas pessoas são alcançadas através da pregação, da divulgação, do trabalho de evangelização. A igreja, ela não tem cobrança, ela não tem taxa. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Bíblico é ensinar a oferta. E o Gideão é um exemplo, é um dos juízes que traz esse tipo de exemplo aqui de maneira muito prática na nossa aula. Uma oferta, né? No capítulo 7, então, nós vamos encontrar a vitória do Gibeão, né? Do Gideão. No capítulo 8, a derrotada final dos midianitas, e no final do 8, então, a morte do Gideão, né? A morte do Gideão. E logo depois que o Gideão morre, diz o capítulo 8, versículo 33, depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. É um ciclo, né? O povo se afasta de Deus, Deus fica irado, permite que inimigos dominem os israelitas, surge um juiz, lidera o povo, afasta aquele erro, e aí o povo vive em paz. Mas depois de um tempo, o povo começa a pecar de novo, e aí de novo o ciclo, né? Deus permite que surjam inimigos, sejam midianitas, moabitas, amonitas, enfim, os povos vizinhos, e assim a história ela vai se repetindo, tá? No capítulo 8, final do capítulo 8, então, a morte do Gideão e também a informação de que o povo de Israel não foi agradecido a Gideão por todas as coisas boas que Gideão fez em favor do povo, né? O povo de Israel foi mal agradecido. Como é feio, como é ruim a falta de gratidão. Deus quer que nós também sejamos sempre agradecidos e reconhecidos a Ele por todas as bênçãos que Deus nos dá. Gratidão a Deus, né, gente? Tá? É uma das ênfases também que a gente pode aprender, é um dos ensinamentos que a gente pode aprender fazendo a leitura de Gideão, esse que também foi um juiz muito importante. 39 minutos de vídeo, eu avancei até o capítulo 8 de Juízes,
de um modo assim geral, né? De um modo, não foi uma leitura versículo por versículo, mas uma abordagem geral. E eu agora quero te lançar um desafio. Quero que você leia estes 8 primeiros capítulos de Juízes, a história desde lá da morte do Josué, e aí o surgimento desses primeiros juízes, a importância deles, o nome deles, tá bom? E em seguida eu quero fazer um pequeno trabalho avaliativo para vocês, então, da mesma forma como eu fiz as outras vezes, ok? Pelo formulário do Google Meet. Hoje, então, quinta-feira, dia 17, vamos deixar aberto esse trabalho assim que eu postar por 5 dias, né? Então, até terça-feira, dia 22, vocês têm tempo para fazer o exercício de fixação, ali o exercício avaliativo. E na próxima semana, então, novamente, mais uma aula, daí, quem sabe, concluindo o período de juízes e preparando, então, para as próximas histórias, que é o livro de Ruth, né? Um livro muito bacana, uma história muito show de bola. E depois entrando com Samuel e também o período da monarquia, tá bom? Lembrando, então, queridos alunos do ensino confirmatório, gradativamente as ações da igreja elas estão retomando. Os jovens já tiveram a sua reunião presencial, os cultos já estão acontecendo, você pode participar do culto, ok? Com máscara, com álcool em gel, no distanciamento, você pode participar do culto. A reunião dos leigos também vão voltar essa semana às atividades normais, né? Claro, com todas as regras, máscara, distanciamento, enfim. Departamento de servas na próxima semana também retoma, ok? Nós ainda não temos como igreja a liberação para fazer as aulas, tanto do ensino confirmatório como também a aula da escola dominical. Não temos essa autonomia por enquanto, a não ser que surja um novo decreto aí do governo de Jaraguá do Sul, governo de Santa Catarina, liberando. Mas por enquanto não temos essa liberação. E, portanto, as aulas ainda continuam de modo remoto, assim como a gente está fazendo. Tá bem? Acredito que é isso. O próximo culto, então, do sábado agora, dia 19 de setembro, às 19 horas, na Igreja do Redentor. Sábado, dia 19 de setembro, 19 horas, o próximo momento de culto, tá bom? Um grande abraço para vocês, parabéns porque todos fizeram um trabalho avaliativo e todos foram relativamente bem, né? Não teve ninguém que ficou abaixo da média, né? Eu fico muito feliz, significa que vocês estão, em primeiro lugar, entendendo aquilo que está sendo comunicado. Em segundo lugar, significa que vocês estão fazendo a leitura dos textos e procurando as respostas corretas, tá? Que Deus continue assim, agindo na vida de vocês, continue sempre firmes e fiéis dentro desse trabalho do ensino, das aulas do ensino confirmatório. Bom, até a próxima semana, um grande abraço.